Olá pessoal, está começando mais um Prospera Talks, o podcast da Clínica da Cidade. Esse é um podcast para os nossos franqueados e também para os futuros franqueados da Clínica da Cidade, os candidatos que querem entrar nessa rede maravilhosa que ajuda as pessoas com saúde acessível, de qualidade, para uma população de mais de 160 milhões de pessoas que não têm plano de saúde. E eu sou Rafael Teixeira, o CEO da Clínica da Cidade, e ao meu lado, meu grande amigo, meu parceiro, diretor da rede, Jamil Khalil. Grande Rafa, muito obrigado. Pessoal, mais uma vez. Hoje, olha, eu falo toda vez, né, que hoje o podcast é especial. Mas, cara, que podcast interessante. Muito bom, muito bom. Conta pra gente aí, Rafa, quem vem hoje? Tem muita coisa legal aqui, gente. Hoje nós temos duas franqueadas da rede que tem muita coisa em comum. Muito. Está aqui, né? Nossa, Olha, tempo elas têm, de vida enorme, né? A gente estava falando com elas aqui, elas falaram, a gente estava falando que elas são da geração Z, elas não acham que elas são da sou geração Z. millennial. Elas são geração Z com ascendente, né? De millennium, Em que aí é em Y. diferente. Nós temos aqui a Natália, da nossa unidade de Limeira, São Paulo, e a Vitória, da unidade de São Roque, São Paulo. Sejam bem-vindas. Obrigada pelo convite. Sejam bem-vindas. Muito obrigada. Ambas com a mesma idade, 28 anos. Mesma Ambas idade. começaram com a mesma idade, aos 22 anos. Aos 22. Elas que renovaram agora aí, ó, mais um contrato com a Clínica da Cidade, estão indo aí para o 6º ano de Clínica da Cidade. Tem muita coisa para ensinar para a gente, independente de idade, porque o que elas têm já de experiência na Clínica da Cidade, isso conta muito, e é o que a gente quer ouvir de vocês hoje. Não, mas o que é legal é que elas, além de renovarem, as duas ampliaram. Uma quer ampliar, É verdade, né, mas a coincidência. clínica, e a outra já mudou de lugar para aumentar a clínica. Sim. Sejam bem-vindas, obrigada. muito obrigado. E eu quero que vocês contem tudo pra gente, qual a tua experiência, com essa pouca idade, como é que vocês empreenderam, porque cai por terra aquela coisa de ficar falando, né? Ai, o jovem não é empreendedor. Caramba, nós temos aqui dois Sim. exemplos maravilhosos, né? Lógico que os pais estiveram próximos de vocês, mas assim, mas a luta foi de vocês, né? Exato. Conta um pouco pra Exatamente. gente aí, como é que foi esse começo, essa assinatura, a Clínica da Cidade, como é que foi? Bom, o meu acho que é um pouco diferente da Vitória, porque eu era advogada júnior. Ou Advogada seja, júnior. nada a ver com a coisa, né? Então, eu tava advogando júnior, tributarista, Nossa. e tava feliz na minha profissão, mas eu sabia que não era aquilo que eu queria fazer pro resto da vida, né? E, ao mesmo tempo, eu, com os meus pais, que também são empresários, a gente estava procurando alguma coisa para poder expandir. A gente já tinha um modelo de negócio, que era no setor de eventos, e estava na época da pandemia. Na época da pandemia, o nosso setor é um setor que sofreu muito. Muito. E a gente falou, o que a gente pode fazer? Que comércio que existe, gente, que não se abala nessa situação? Que vai continuar funcionando? E aí, depois de muita pesquisa, né, visitei algumas unidades, a gente conheceu a Clínica da Cidade, que era um setor da saúde e um serviço essencial. O único serviço que estava operando naquela época, É verdade. que era meio de 2020, né? Uhum. E ao passo que a gente estava procurando, surgiu uma oportunidade que era de uma unidade que já estava aberta. Ela estava aberta há um mês. Há pouco tempo, né? Bem pouquinho tempo. Né? Isso, inaugurou em julho e aí em agosto ele resolveu colocar à venda. E foi quando a gente acabou recebendo, né, o contato do Jamil, É verdade. que nos A sua mãe fisgou, já fisgou. que nos fisgou. E aí a gente falou, ué, vamos conhecer? Nunca tinha ido para Limeira. Cheguei, fui conhecer a unidade, gostei bastante e abraçamos a causa mesmo, assim, caí de paraquedas, eu larguei a minha profissão, Olha então isso. deixei de advogar, saí da minha zona de conforto, né, que era a minha cidade, que eu sou daqui de Campinas, e fui empreender num modelo de negócio que eu tinha zero contato, que eu não sabia nada, como a Vitória falou. Quando a gente chegou, eu não sabia nem o que era um Papa Nicolau, não sabia nada da área da Nossa. saúde, mas a gente sabia o que eu acho que é o principal nesse modelo de negócio, que é vender. Então, a gente tinha essa raiz comercial.
E chegamos lá, só que foi um pouco diferente porque a gente pegou a unidade já em operação, né? Então, ela já tinha sido inaugurada, já tinha um corpo de funcionários, já tinha alguns médicos, então eu tive que acompanhar essa movimentação, né? E aos poucos tornar a nossa cara também, e ter contato com tudo aquilo que o outro franqueado estava fazendo. E teve essa fase de adaptação, né? Até por não ter sido totalmente a minha cara, não ter feito exatamente como a gente tinha planejado, né? O franqueado tinha muita pressa para sair, então foi tudo muito rápido, assim. Eu pedi a conta do escritório que eu tava, na semana seguinte eu já tava na clínica em outra cidade, muito rápido. Fazendo tudo do zero. Você lembra, né? Lembro. E o que é legal, né? Só contando, Rafa, para quem não conhece Limeira e Campinas, tem uma distância aí de o quê? Uns 60 quilômetros, 80 quilômetros? Uns 55 quilômetros. Então, você imagina todo dia, né? E de volta. E esse foi um trabalho muito legal, porque assim, a gente fica muito receoso, né? Sim. Às vezes a pessoa não conhece a cidade, ela fala assim, mas caramba, como é que você não conhece a cidade, você vai empreender naquela cidade? Mas ela foi lá, mergulhou, foi todo de cabeça. dia, firme e forte. A gente caiu de paraquedas e abraçou a causa. Eu cheguei lá, né? Falei assim, eu vou começar aqui a minha franquia. Pensando que era o quê? Uma Copenhague? Ou um McDonald's? Aí chegou lá, eu falei, gente, calma aí, ninguém me avisou que era assim, não. Tem que trabalhar bastante, né? Até a Copenhague, a McDonald's, a gente olha muitas vezes, né? Um franqueado, né? Da Copenhague, da McDonald's, olha, tem a marca, tudo, mas tem que trabalhar. Muito. Sim. E as franquias, qualquer área. Total. Se o dono não tá ali, não vai pra frente. Mas no serviço é diferente, né? Totalmente o serviço diferente. Tem muito a sua mão, né? Exato. O seu olhar muito do carinho. negócio, né? E a gente tinha que fazer a marca ser conhecida ainda, né? Então, a clínica, ela estava aberta. Tinha o quadro de funcionários, mas não tinha paciente, não tinha médico, né? não tinha nada. Iniciado, Então, né? a gente começou literalmente do zero. Participar de ações, panfletar na praça, na fila de banco, pegava Uber, ia para todos os bairros, jogando flyer. Então, assim, foi um serviço muito minucioso que a gente foi fazendo, até para se situar também da parte administrativa, achar nota fiscal. Eu cheguei, eu não tinha nem a senha do Wi-Fi. Não conseguia logar meu notebook na internet. Viu? Então, tudo isso a gente fez do zero, mas com a clínica em operação. Entendeu? Sim. E aí a gente se dividiu. Uma parte foi para a parte administrativa, para tentar entender tudo, e a outra foi no comercial. E aí a gente chegou e falou para as colaboradoras, né? Quando que tem clínico geral? Aí elas falaram, o clínico geral, ele vem a cada 15 dias. Falei, gente, como assim a cada 15 dias? Então não tem médico atendendo? Não entrava uma alma na clínica? E aí, aos poucos, né, fazendo esse trabalho, a gente foi trocando muitas coisas, tornando a nossa cara, até o Jair, que estava com a gente na época, falou assim, vocês têm que colocar uma placa na entrada sob nova direção. Muito bom. E aí, esse final, né, porque a gente assumiu em setembro, aí o final de 2020 foi para colocar ordem na casa e começamos a operar efetivamente, mesmo em janeiro de 2021. Colocando sua cara, sua alma, né? Exato. E você? Eu sou basicamente como ela, só que um pouquinho diferente. Eu nunca tinha trabalhado na minha vida. Eu sou do mundo do cavalo, então eu resolvi empreender para sair um pouco debaixo da asa dos meus pais, né? Sim. Depois que eu assinei o contrato, só que eu falei para os meus pais que eu havia assinado o contrato, eu não... Jura? Você não contou para eles? Não contei para eles. Eu lembro até hoje, meu pai estava deitado na cama, meu pai tem uma notícia para te contar. Olha! Eu lembro que eu coloquei no YouTube da TV para ele ver o que era a clínica da cidade, né? E aí foi indo. São Roque é uma cidade muito pequena, né? Muito tradicionalista. Então isso é uma coisa que me ajuda muito. Então, um pouco diferente dela, quando eu abri, eu já tinha o meu corpo clínico formado. E como a gente tem muito esse hábito, né, em São Roque, de você é filho de quem, você vai no médico de quem, é tudo uma coisa muito fechada. Eu preferi pegar um corpo clínico conhecido na cidade. Porque lá, a Unimed,
reina, né, na cidade. E aí eu consegui trazer médicos conhecidos da Unimed para trabalhar comigo. E isso me ajudou muito. Porque, realmente, quando eu abri também, eu não sabia o que era um Papa Nicolau. Eu lembro até hoje, uma recepcionista me chamou, falou assim, tem uma moça na recepção perguntando se nós fazemos Papa Nicolau. Eu, o que é isso? Eu não sei. É isso aí. E aí a gente vai aprendendo, né, com o tempo, com o dia a dia. As coisas elas vão se encaixando e colocando realmente a nossa cara na clínica. Legal que as histórias se entrelaçam, né? Você, desde o começo, eu lembro que a Vitória falou pra gente assim, né, Rafa? A gente tinha uma preocupação muito grande, que a cidade era muito pequena. E nós não tínhamos tido experiência nenhuma numa clínica, numa cidade pequena. Mas o brilho nos teus olhos e a vontade de vencer era tão grande que ela falou, vamos acreditar. E ela falou, eu vou vencer. Sim, e ela foi e desenvolveu e batalhou e vai no supermercado e faz lá a parceria com todo mundo. Sim. E eu acho que o mais importante nisso tudo é o carinho que a gente traz para os pacientes, né? Isso é uma coisa que você pode estar numa cidade pequena, numa cidade grande, numa cidade média. Isso é uma coisa que faz muito a diferença. Então, lá na clínica, lá na cidade, isso é uma coisa que São Roque, gente, é muito, muito carente de atendimento. Vocês não têm noção. Você pode ir numa padaria, num supermercado, em qualquer lugar, o pessoal é grosso. Então, o Brasil inteiro. Então é uma coisa que eu trago muito para as meninas. Gente, o paciente, ele tá aqui, ele não tá no shopping comprando uma roupa. Ele tá aqui porque ele tá ruim. Ele tá aqui porque ele quer fazer um check-up. Ele tá preocupado com a saúde. Então, eu quero que vocês estendam um tapete vermelho pro paciente, independente de quem seja. Então, esse carinho, essa proximidade que a gente tem com o paciente, isso faz totalmente a diferença lá na clínica. E isso eu acho que é um dos motivos do nosso sucesso. Que é a cultura da clínica da cidade, de bom atendimento, que a gente passa isso para todo mundo, né? Todo mundo compra, né? A gente fala que principalmente a cultura, né? Exato. De ver aquilo que foi construído, né? Do trabalho que a gente faz nas unidades próprias, o que vocês viram ainda lá no começo, Exatamente. Vocês foram lá na abolição, né? Foi. Quando a gente tinha um escritório dentro de uma clínica nossa, né? É verdade? Foi lá que você encontrou? Foi lá, eu também. As fotos lá. Era tudo lá. E isso é muito importante, né? E diz pra mim, vocês duas, o que mudou na vida de vocês depois que vocês abriram uma clínica da cidade? A minha cabeça, ela expandiu, né? Principalmente porque eu fui criada, basicamente, dentro do esporte. Então, a minha cabeça era somente... Meu mundo era aquele. Eu só enxergava aquilo. E depois que eu abri a clínica da cidade, eu comecei a enxergar além. Principalmente do cuidado com o outro, que não é todo mundo que tá na mesma sintonia que a gente. As pessoas, elas estão no mundo para serem abraçadas. Não somente para... é porque eu quero isso, eu quero aquilo. Não, tem muita coisa que precisa de cuidado. E a clínica, ela vem para isso, né? Eu acho que o que difere a gente da concorrência é o atendimento. Não é preço, não é nada. É o atendimento. O paciente, ele quer esse carinho, ele quer se sentir acolhido. Pra mim mudou tudo, né, gente? Que eu, assim, eu saí da cidade que eu morava... Eu moro aqui ainda, né? Eu faço bate e volta, mas, assim, todo meu dia eu passo em Limeira. Então, eu saí da cidade que eu morava, abandonei minha profissão, saí... Você estava na sua bolha do esporte, eu estava na minha bolha, naquele mundinho de direito. Tudo então, quadradinho, assim, tudo todo certinho, quadradinho, né? tudo certinho, aquele mesmo público. Verdade. Então, expandiu totalmente, assim, eu sou outra pessoa. Quem me conheceu em 2020 e conversar comigo hoje, são duas Natálias completamente diferentes. Eu acho que vocês também podem falar, porque vocês viram o nosso crescimento. Não, vimos. A gente acompanhou tudo isso. Exatamente. A gente acompanhou. A forma de vocês abordarem. Sim. Eram todas tímidas, né? No começo. Tudo. Não muito, hoje né? já estão aqui no podcast, né? Já estão falando de negócio. Vocês vieram ao podcast por isso, né? Pelo É. sucesso de vocês, essa aplicação que vocês têm. Mais duas mulheres, a gente tem muito mais mulheres, né? Como franqueadas da Clínica da Cidade. E ver essa diferença, né? A mulher no atendimento, no carinho que dá pro
para o paciente. Sim. E esse aprendizado que você vai evoluindo junto, né, com o negócio. E que eu falo que é muito importante, dependente de ser franquia, gente. Franquia, existem padrões, é importante, como uma rede. Mas cada uma põe a sua alma ali, né, a sua particularidade, de acordo com a sua unidade, com a sua cidade, com a sua região, com o seu time. Você vai e tem todo um caldo ali especial da sua unidade, né? Assim? Exatamente. Lógico, Tem muito, ainda mais porque nós duas, acredito que somos muito presentes lá, né? Sim. Então, por a gente estar muito dentro do operacional, tem muito a nossa cara. As nossas funcionárias também pegam essa identidade, tudo segue, assim, com muito do nosso jeitinho, Exatamente. E esse é o papel do líder, né? Sim. De todo mundo estar junto no mesmo propósito. Exato. Mas conta uma coisa pra gente, assim, o que chamou mais atenção de vocês quando vocês viram a clínica da cidade? Quando vocês Eu acho foram que é a construir. infraestrutura, né? A infraestrutura de qualidade, com um corpo clínico de qualidade, porém com preços acessíveis. Então, você mostra que a saúde ela é para todos. Independente, que nem na minha unidade, voltando lá dos médicos que são conhecidos na cidade. Hoje, os meus médicos, eles são os mais importantes da cidade. E, às vezes, um paciente, ele quer passar com um médico X, só que ele não tem condição. E ele vai lá na clínica, ele é atendido por esse médico X, pagando um preço mais baixo, obviamente, e com o mesmo atendimento, sendo tratado com carinho da mesma forma. Então, eu acho que é isso. Isso é tão gratificante, né? Tão bom Sim. você fazer o bem para as pessoas. Exato. E assim, é muito bonito a gente ver isso, porque pelo menos lá na minha unidade, como eu sou muito próxima, né, dos pacientes, eu gosto de sentar na recepção, conversar, ver como é que tá a vida do paciente. Então, a gente tem um retorno muito grande com isso. Então, assim, o paciente vai lá só para passar, falar um bom dia pra gente, Olha isso, levar um bolo pra Leva gente à bolo, tarde. docinho. No final do ano, ganha um monte de gratificante isso, presente. né? É tão bom, Então, né? a gente vê que a gente faz a diferença na vida das pessoas, né? A pessoa não tá ali dando R$100 pra gente, a gente vai comer o dinheiro dela. Não, a gente tem um retorno disso. Então, isso é uma coisa Você vê muito... que legal o que vocês falam. Nós trouxemos outros franqueados de sucesso que falam a mesma coisa, né? Se vocês tiram, o pessoal diz, né? Eu recebo um bolinho, eu recebo não sei o quê, o paciente vem, agrada as meninas. Exato. Tudo desse bom atendimento, né? Com carinho, humanização, né? Você vê, a pessoa está indo lá para um serviço particular e ela se sente muito agradecida, né? Exato. Acolhida, se sente acolhida, né? segura, Na acolhida, unidade né? antiga da clínica, tinha um prédio bem ali na frente, né? Do lado da Caixa Econômica. E tem uma A gente senhora que ela mora ali e ela toda semana vai na clínica. Aí ela ficava assim pra mim, Fia, você não quer ir morar comigo? Gente, eles ficam, Legal, eles né? mandam mensagem no WhatsApp. Oi, bom dia, tudo bem? A gente, bom dia, no que eu posso te ajudar? Não, só queria falar com vocês. Olha Como aí. vocês estão hoje? A carência, assim né? mesmo, De estar próximo Eles de fazem alguém. isso, gente. Exato. Mas a Vitória falou uma coisa que é interessante. Ela escondeu do pai dela, né? Que ela foi lá, assinou, Sim. e você já teve a proximidade dos seus pais. Qual a Sim. importância da família nessa hora? Nossa, muito importante. Eles foram total a rede de apoio mesmo. Principalmente a minha mãe, que na época era muito mais ativa. Hoje ela já não vai mais, já tem alguns anos. Mas na época, nesse início, que era muito necessário, a gente seguiu muito juntas, assim. E por ela já ter uma grande bagagem em parte de liderança, comercial, todo o norte, que às vezes eu vejo gente fazendo curso, pagando, né, curso extra para aprender, eu aprendi com ela. Então, assim, eu sou grata muito e ela a tem ela. uma bagagem Isso, enorme, né? uma bagagem enorme, coisas que eu aprendi hoje, que eu aplico na clínica e eu converso com outras pessoas, que eu vejo que às vezes nem outros cursos fornecem para você, sabe? Lógico que a gente tem que estar sempre estudando, se aprimorando, Claro. mas a bagagem que ela trouxe para mim, eu acho que eu não vou pegar em nenhum outro lugar mais. Que Então, foi legal. muito importante a presença da família. E teve uma coisa também bacana, interessante da história da Natália, que os seus pais têm amigos, são amigos íntimos, que têm franquias da Copenhague. Sim, E eles que vieram, eles que vieram com interesse. Aí, com a pandemia, eles ficaram assustados, falaram que não queriam mais, eles queriam essa sociedade com seus pais, né? Foi. E aí veio a bandeja na sua mão, assim, né? Filho, olha, eles não querem mais, mas a gente quer, para você, hein? E daí eu abracei a causa e fui, e estamos lá até hoje, graças a Deus, a cada ano crescendo mais. E hoje eles já
podem sair de cena, né? Porque, graças a Deus, tudo voltou ao normal. A gente saiu desse cenário de pandemia, então eles têm o trabalho deles. E eu segui lá, com a minha equipe, que agora também já está bem estruturada, então dá muito desse apoio. E vamos em frente, né? O Teve legado alguém que tá duvidou deixando também, vocês. né? Teve alguém que duvidou de vocês. Falou assim, não sei. Ah, Sabe aquela sempre. coisa no começo? Vocês vão menina mesmo. nova, Sempre. né? Até Como é que hoje. vai fazer? Você né? falou que você duvidou de São Roque no Ah começo. lá, Aí, ó. mas é verdade, sim. A gente tinha uma preocupação muito grande, que a Sim, primeira é uma cidade muito unidade pequena, que a gente né? abriu, que era uma unidade pequena. Então, a gente tinha aquele receio de dizer assim, mas é aquilo que nós falamos, a Sim. gente acreditou em você. Sim. A gente acreditou em você, na sua garra. Porque se você chegasse morna assim, falasse assim, olha, Rafael, Jamil, queria ir na cidade. Eu falei, eu acho que eu não vou. Mas a garra dela, a vontade que ela tinha, e ela veio todas as reuniões, participou de tudo. Então, isso é legal. Sim. A gente acreditar, porque o empreendedorismo, ele parece que está intrínseco na gente. Assim, eu quero ser empreendedor, eu quero desenvolver, eu quero ser o melhor. E é isso que a gente precisa. E eu acredito muito que é um relacionamento, né, que nós temos Sim. com vocês. Muito. E eu acho que, independente de qualquer relacionamento, seja amoroso, seja de amizade, seja o nosso relacionamento, Perfeito. tem que bater, tem que casar. Sim. E uma coisa que, pra mim, pelo menos a Clínica da Cidade, ela casou desde o começo. Eu falo brincando pra vocês, né? Eu vou fazer ainda uma tatuagem da clínica. Mas é por isso que dá Muito certo. bom, É por isso que dá certo. Tem que ter É por essa isso que garra. dá certo. Essa paixão. Esse amor ao né? negócio. Exatamente. Essa Sim. coisa de. E é uma coisa que eu descobri assim, pertencimento. exatamente, é uma coisa que eu descobri porque eu nunca tinha trabalhado, meu mundo era totalmente outro, e foi uma coisa que veio de mim, assim, eu sou muito comercial, tanto que eu sou formada em marketing, mas isso é uma coisa que, assim, nasceu, assim, em mim, e meu olho brilha demais pela Clínica da Cidade. Bom, Aqui isso todo mundo sabe. que bom. A gente fica feliz, a gente sabe disso. A gente sabe. Mas eu tenho falado muito sobre a barriga no balcão, né? Exatamente. E aí eu falo, bom, a barriga no balcão só por ter também não adianta nada, né? Não. Não adianta só ter presença, né? Você tem que realmente ter conhecimento daquele negócio, né? Cuidar como se fosse um filho seu, que eu falo muito que no início eu ficava assim entre o balcão e o atendimento telefônico, que tinha um armário na frente, assim, só para olhar que tinha um atendimento. Para quê? Para ouvir tanto a recepção quanto o telefone. Exato. Porque a gente sabe que nos pequenos detalhes é que a coisa acontece, Exatamente, né? tanto Que está que- perdendo um paciente, que não está deixando de agendar, que está falando uma besteira. Exato. Para ter o time que você falou, né? Com o time que agora sabe, é uma cópia minha, tem a minha cultura e replica aquilo que eu quero. Exato, tanto que lá na minha unidade, eu não sou somente barriga no balcão, né? Eu sou barriga no ultrassom também. É verdade, né? É verdade. verdade. Você também é Porque, auxiliar no gente, ultrassom. assim, a gente tem que entender que nós vendemos serviço particular. Vendendo um serviço particular, a gente tem brecha em todo lugar pra gente vender ali dentro da clínica. Então, hoje não, né? Já faz anos que eu fico dentro de todas as agendas de ultrassom como assistente, porque ali é uma margem gigantesca que a gente tem de venda. Porque eu não sei você, mas eu, pelo menos, eu atendo muito paciente de fora, não somente dentro da clínica. Então, o paciente veio para fazer, por exemplo, um abdômen total, eu já vejo que ou tá sem pedido, ou é um pedido do SUS, ou de qualquer outro médico que eu sei que na cidade demora. Ai, viu, você já tem médico pra você apresentar seu exame? Não tem? Sim. Então, eu já deixo a minha aba do Figol aberta e, ó, já agendo o paciente, já saio de obstétrico, que eu já vendo de sexagem fetal, já agendo morfológico. Gente, as coisas têm que girar Gente, assim. mas é tão bom, Mas né? tem que Essa ser coisa, assim, a gente né? fala assim, tem um monte de gente vendendo todo dia, toda hora pra gente, um Exatamente. monte de produto. Quando a gente vende saúde, nós estamos vendendo prevenção. Exatamente. Nós estamos porém, vendendo ajuda, né? Quanto essa pessoa ia gastar se ela descobre uma doença com pouco tempo Exatamente. do que aconteceu? Quanto a gente ajuda essa pessoa a não ser internada, a não gastar Exato, muito claro. mais? A gente tem que pensar muito isso, né? Exato. Não tem essa coisa de mercantilizar a saúde. É assim, é ajudar as pessoas para que faça a prevenção. E o Brasil é Exatamente. muito carente de prevenção. A gente é muito de correção. Então, em todas as por áreas, que não, né? Sim. Até na sua área mesmo. Não, super. É, totalmente. E isso que ela tá falando, né, a gente chama de modelo 2x1. Todos os pacientes que batem no balcão, eles não ficam só com aquilo que eles vieram fazer. Exato. Eles sempre saem com mais coisa. E isso que alavanca também o nosso ticket médio. Então, a Sim. pessoa veio fazer um ultrassom. Ah, você já tem um médico para mostrar?
Aí conversa com o paciente, entende, né, o caso do paciente, Exato. direciona ele para o especialista. Isso funciona desde o balcão com as meninas do atendimento até dentro da sala do eletrocardiograma, da sala do ultrassom. Então, o tempo todo a gente está fazendo isso, não deixa de ser um comércio, claro, né? Mas a gente vem de uma necessidade. Bem, né? Exato. Comércio do bem, né? Por isso, a gente vem de uma tá lá querendo necessidade. ajudar o paciente. Por isso que elas chamam A gente não quer só consultoras, né? enfiar Consultoras da lógico, saúde. no Você não vai É. pedir algo que ele não Exato. precisa, mas é importante fazer a prevenção. Exatamente. E esse olhar nosso, que é da prevenção, a gente tem falou na última Sim. convenção, né, sobre a prevenção, até porque esse mercado da saúde, que é basicamente de plano de saúde, né, que é o mercado Sim. particular de saúde, é pelo plano de saúde, o plano de saúde preza por não pedir exame. Exato. Sim, Né? que é O médico caro. vem já com aquele conceito de que ele não pode pedir exame. E uma coisa Isso. que ajuda, pelo menos nós lá na cidade, é entendermos o que o plano de saúde aceita ou não aceita. Então, por exemplo, lá eu tenho um neurologista que ele pede muito exame neurológico. 99% dos pacientes fazem comigo. Só que tem 1% que fala que vai fazer no plano. Só que eu sei que o plano não aceita. Então, ali, na hora que o paciente sai, que o paciente já vai falar que vai fazer pelo plano, a gente já tem ali aquela conversa com o paciente, já fala pro paciente fazer ali, porque senão ele perde o retorno, isso e aquilo, e aí acaba fechando. Então, eu acho que é entender também muito aonde você pisa, né? Conhecimento profundo, né, Sim. do seu negócio, da sua cidade, da sua Exatamente. unidade. Conhecer né? o preço da concorrência, saber o que o plano aceita ou não aceita. E as pessoas estão muito insatisfeitas com os convênios, né? Muito. E Muito. aí que a gente ganha também, né? Exato. Porque Então, vocês saber trabalhar atendem com pacientes do convênio, né? Exato. Isso é importante dizer Sim. também, né? Que a pessoa paga o convênio e ela quer marcar um médico e a agenda tá para setembro. Exatamente. Então, a Uhum. gente abarca esse paciente também. Não é só aquela pessoa que vai no SUS. Também é a pessoa que paga uma Unimed, que paga um convênio caro, Exato. que cai com a gente. Exatamente. E algumas dicas, assim, para gestão de pessoas? Porque a parte mais... Gostar de pessoas. Gostar de pessoas. Eu acho que é o principal. Se você não É. gosta de pessoas, você não lida com pessoas. Não. Lá na Muito clínica boa dica. é muito engraçado, né? Porque a minha gerente, ela é minha melhor amiga há mais de 20 anos. Olha E que ela legal. tá comigo lá, assim, é uma pessoa que eu super confio. Porém, todo mundo fala que nós somos o oposto. Eu sou a emoção, ela é totalmente a razão. Então, quando ela vai bater, eu vou lá e abraço. Quando eu bato, ela vai lá e abraça. Então, eu acho que tem que São ter os complementos, são né? os complementos. E o principal é gostar de pessoas, é saber entender quando um paciente vem nervoso, é saber entender quando um médico atrasa para chegar. Eu acho que é o gostar mesmo, é ter o Sim. olhar de carinho para as pessoas. Por mais que nós somos, obviamente, um comércio, as pessoas não são um pão que a gente tá indo comprar na padaria. É isso. Então, eu acho que é o entender, é o carinho, é o abraçar. Eu você? acho que a maior dificuldade desse negócio é realmente lidar com pessoas. Porque a gente lida ali com 3 públicos diferentes e tem que saber falar a linguagem de cada um, né? Então, primeiro são as meninas que estão lá comigo, né? As colaboradoras, a gente fala uma linguagem com elas, é uma tratativa com elas. Aí tem o nosso prestador de serviço, os médicos, outro tipo de linguagem, Sim. outro tipo de abordagem. E tem o nosso paciente, que é o que a gente tá falando desde o início, que quer se sentir acolhido. Exatamente. Então, você fica aí nesse jogo de cintura Sim. com esses 3 públicos e tem que saber domar mesmo. E tem dia que não vai dar certo. Eu sempre falo assim, gente, aqui tem dias que todos os astros têm que se alinhar. O paciente, o médico e vocês aqui, meninas. Só que não é todo dia que os Não é astros se todo alinham. Não é dia. fácil, né? Então, É aí que saber entra lidar, ter né? resiliência com isso. Resiliência. Exatamente. Resiliência todo dia. Todo Porque dia. quando a gente trabalha com pessoas, as pessoas são imprevisíveis. Então, cada dia é um dia. Nunca os 3 vão estar andando juntos. Uhum. Sempre um vai estar um pouquinho para trás. Sempre um público vai dar um pouquinho errado. E você tem que ter esse jogo de cintura para administrar tudo Claro. isso. E como é esse relacionamento seu? Uma dica de relacionamento com o seu médico?
Com o médico. Se relaciona com os seus médicos. Aí é complicado, tá? Com o médico, eu acho que o que fez até eles fidelizarem com a gente, porque meus médicos estão comigo desde quando eu comecei, assim, eu tenho um médico que está comigo há 5 anos, é justamente o comprometimento que a gente tem com eles, então a gente tem muita responsabilidade com o trabalho deles, nunca vou cancelar uma agenda com ele em cima da hora, nunca vou deixar de pagar o serviço para ele, entendeu? Sempre pago pontualmente certinho, não deixo a agenda dele com um buraco para ele ficar lá à toa esperando. Então a gente tem muito esse cuidado, sabe? E esse relacionamento de tomar um cafezinho. Compra um bolinho pro médico. Um ser humano, né? Lógico. O médico precisa ser conversado. O médico quer conversar. Polido, né? Lógico. Não é? Sim, tem que ter amizade com eles. A gente tem amizade. Exatamente. Quem faz muito bem esse papel lá comigo é minha gerente. Ela é muito amiga de todos os médicos, assim, deles contarem da vida pessoal deles para ela. Exato. E é Olha isso que legal. cativa. E a gente fala muito legal. isso, né? O pessoal até brinca quando eu falo, às vezes não entende, né? Que eu digo que a Clínica da Cidade, ela tem alma, Sim. né? E são várias, né? Cada franqueado é a sua alma, coloca lá. Isso faz uma diferença gigante, né? Com o paciente, com o seu time Sim. e com o médico, porque o médico vai refletir aquilo no atendimento dele, né? Exatamente. O tratamento que você faz com ele, e ele sente como se ele está em casa, né? Vocês já Claro. tiveram isso de perceber que o médico troca outras clínicas para atender com vocês? Sim. Por conta do, Sim. né, do ambiente que você proporciona para eles? Exatamente. Sim, e no início, quando ainda não tinha um fluxo tão grande, né, como é hoje, tinha médico que falava pra mim, Natália, tem uma outra clínica que tá me chamando, que eu vou atender 40 pessoas no período, mas eu neguei, porque eu quero ficar aqui com você, porque eu gosto de trabalhar Olha aqui, que eu legal. gosto Pra de mim você. acontece Você cria uma isso. atmosfera tão É, boa, né? sim. Porque o cara fala assim, eu quero estar naquele ambiente. Exatamente. Porque o médico, ele tem que ser bem tratado, né? Lógico. O Exatamente. médico, ele não é só o prestador de serviço, ele é um parceiro seu, Sim. ele é um amigo seu que está lá todo Exatamente. dia para sentir os amores, as dores que existem Sim. numa clínica. É né? porque eu digo sempre que o médico, o nosso negócio, né, como franquia Clínica da Cidade, ele é bom, obviamente, para quem está investindo, né, quem vai ser esse operador, mas também para o médico, porque o médico vai ter uma Ele é o agenda, um principal, consultório né? particular, né? Exato. Que coisa que hoje ele quase não tem, se tiver, vai ser muito Sim. difícil, que ele vai ter que investir uma estrutura grande, ele vai ter que gastar muito dinheiro com isso. É, E aí imagina imposto. tudo que vocês proporcionam. Não é? Né, o custo, Sim. né, que vocês têm da clínica, o consultório, o sistema, o marketing, seu time treinado, aquela coisa de você entregar uma agenda cheia e completa para aquele médico, chama muita atenção. Aí tem uma dona de unidade que está junto, que está presente e tem carinho, olhar pelo médico, né? Aí você conquista e tem esse médico para você para sempre, né? Exatamente. Igual a gente tem médico na Clínica já desde o nosso início de história, que está com a gente até hoje, com mais de 20 anos, atendendo nossas unidades e unidades franqueadas, né? Começou a ter as franquias, Sim. eles começaram também a atender as franquias. Sim. Isso é muito bacana, É a né? fidelidade, né? E faz diferença para o seu paciente, né? Exato. Porque é um paciente que vê que tem um médico que está lá há muitos anos, que ele Exato. pode chamar de Total. meu médico, né? E o paciente odeia quando, por exemplo, hoje é um médico, na semana que vem é outro. É. Não, isso não. A gente perde, o paciente perde e o médico perde também. Isso são conjuntos, né? E o que nessa trajetória... Eu tô aprendendo pra caramba aqui, cara. Eu tenho mais tempo de trabalho do que vocês de idade, mas eu Eu adoro aprendo ouvir. cada vez mais. Juro mesmo, eu aprendo muito. E eu acho que isso é um... às vezes eu ouço assim, mas a geração... Cara, depende. Depende das Sim. pessoas. E vocês, assim, de verdade. Mas elas são Eu tiro o chapéu. ascendente Millennial. milênio Milênio, isso é. com X. A nossa cabeça é diferente. Mas o que mais chamou atenção nessa trajetória de bom, assim? Falar assim, nossa, isso mudou totalmente a minha vida. O que além dessa coisa de fazer o bem, mas... porque ouvindo vocês falarem na época de assinatura de contrato e ouvindo vocês falarem agora, eu vejo duas meninas totalmente diferentes. Então, o que mudou radicalmente? Entender de responsabilidades, né? Que quando eu assinei o contrato eu já tinha um filho, né? Meu filho já tinha 2 anos. Porém, eu acho que eu ainda não entendia o peso de uma responsabilidade. E quando eu abri a clínica... Que é totalmente natural, né, gente? Vamos falar, né? Você tinha 23, 22 anos. Eu não entendia o peso de uma responsabilidade. E hoje, além de eu ter o peso de uma responsabilidade, eu tenho não só a minha família, né, que sou eu e meu filho, mas nas costas, mas eu tenho
colaboradores, eu tenho médicos, querendo ou não, que também precisam. Então, eu acho que isso foi uma coisa que mudou muito em mim. Isso, eu cresci tanto no pessoal, tanto quanto no profissional. Perfeito. Sim, é estourar a bolha, né, do Exato. nosso mundinho, para perceber que tem muitas vidas na nossa mão, né? Então, são as colaboradoras que estão lá e dependem da gente, os médicos, o paciente. É, de fato, uma responsabilidade muito Exato. grande. Entendi. Ter estourado, assim, o mundo que a gente vivia para o que vive hoje é o que mudou mais radicalmente. Você está muito feliz de ter deixado os números da controladoria, né, fazer cálculos de ICM, Fiscal. né, Não, entender gente, como eram os olha. contratos, você está mais feliz. Muito mais. Eu gostava do que eu fazia, mas era uma coisa assim, mais tranquila, mais pacata. Eu acho que eu pedia até uma coisa dinâmica demais. Eu falei assim, eu queria um dia a dia mais dinâmico, acho que eu Eu pedi estava 9 demais. pontos, eu fui para 220. Né? Mais ou menos isso. Exatamente. Mas é exatamente o que ela falou, é você entender que tem outras pessoas que dependem de você. É. Então, por exemplo, é sair daquela zona de conforto. Por exemplo, eu antes, eu não me adaptei com esse cavalo, vende comprar outro. Agora, a clínica, eu não me adaptei aqui, eu não posso, tchau, vou embora, fecho. fazer. É o teu negócio. Não, eu tenho lógico. pessoas por trás de mim que precisam Sim. de mim. Então, eu acho que isso mudou Sim. muito, essa percepção de vida. É. E aquilo de você poder empreender, né? Ganhar dinheiro com isso, mas um negócio que tem um propósito desse é bem Exato. bacana, né? Que a gente não está vendendo coisas não saudáveis, né? Sem Exato. querer desmerecer qualquer outro tipo de Lógico. serviço que Sim. vende algo que não seja Mas a nossa é saúde, diferente. mas saúde, É. né, gente? E No ajudar as final, pessoas num estamos país como o fazendo nosso. bem. Estamos fazendo. Exatamente, E Lugarzinho no céu tá garantido. quando a gente... Esperamos. Todo mundo que Lugarzinho no céu tá garantido. Todo atendimento ao público já tem sua vaguinha no céu. Não Então é? a nossa ainda tá de camarote no céu. Tá de camarote. Mas eu sempre falo Esperamos isso que seja para open bar, né? É lógico. Lógico. Eu sempre falo isso para quando eu vou treinar, até a minha gerente, a Cecília, quando a gente vai treinar as meninas, muitas vezes elas falam, ai, mas eu vou ter que empurrar uma consulta. Gente, peraí, não é empurrar. Você vai entender a necessidade da pessoa. Exatamente. Você não vai empurrar Por uma isso coisa que que a gente ela chama não de precisa. consultora de saúde. Exatamente. Exatamente. Você tem que entender a necessidade da pessoa. Você vai direcionar. O seu paciente, muitas vezes, ele é leigo. Ele não sabe É o isso. que ele precisa. Ele tá com uma dor no cotovelo e ele não sabe qual o médico que atende. Então, é sua obrigação aqui direcionar ele para o que ele precisa. Olha isso. Exatamente. E aí, entender pra- a dor do outro, né? Exato. Não só a dor física, mas entender realmente a dor do É. outro. E por que vocês não escolheram uma franquia de varejo, de alimentação, de moda? Porque a clínica da cidade é única. Que legal. Eu acho que naquele momento foi muito uma questão de oportunidade mesmo. Foi uma oportunidade muito boa que apareceu no timing certo. E aí aconteceu esse casamento Mas se nosso. tivesse hoje 100, se tivesse franquias hoje, tivesse uma prateleira e você estivesse lá, franquia de alimentação, franquia de academia, O olho a brilha no franquia lugar da clínica da certo, cidade, né? o que Sim. vocês fariam? É o que eu acho que o nosso modelo de negócio é o que a gente tá falando desde o início, é o que faz a diferença, né? Exatamente. Sim. Então, você querer fazer a diferença na vida do outro. As outras franquias, os outros varejos não tem isso. E querendo ou não, quando você procura uma franquia, você quer rentabilidade. E você vê o modelo de negócio, você vê que é rentável. Então, você não vai investir um valor X que seja. Quantos consultórios você tinha no Eu começo? tinha 2. 2 consultórios. 2 Tinha consultórios. dois. Hoje Hoje você tem quantos? 7. 7 consultórios. 7. Você tinha quantos metros quadrados? Olha, eu tava com 5 consultórios. 5 Agora a consultórios. gente vai ampliar, né? Eu continuo com 5 consultórios. E aí, pra manter a régua que a gente chegou hoje, que já tá no limite, a gente faz revezamento de consultório. Revezamento de consultório. Então, tem dias que sábado, que é meio período, caberia o quê? 5 médicos? A gente faz caber 7, faz caber 8, Olha revezando isso. horário, pra Revezando poder horário. manter essa régua até eu expandir fisicamente, né? Porque, querendo ou não, Não dá pra perder, né? não pode, né? Não posso me limitar ao espaço mais, né? Exatamente. E a preocupação que as duas tiveram é muito importante, né? Quando elas vieram falar pra gente de ampliação, elas falaram assim, paciente às vezes não tem como sentar.
Isso. Na recepção. E a preocupação, tem muitos comércios, muitos negócios que não tem essa preocupação. O cara tá de pé, pronto. Vocês tiveram isso. Sim. Eu tenho que dar conforto pro meu paciente. Exato. Seu pai falou isso pra mim, né? Não adianta trabalhar no limite, porque a experiência do cliente não vai ser boa. Exatamente. Ele vai chegar lá naquela barulheira, naquela lotação, não tem de onde sentar. Ele já chega estressado, porque ninguém gosta de ir no médico, né? Aí você chega no médico e aquela multidão... Não é um parque de diversão, né? Exatamente. Lá na clínica acontecia uma boa muito isso, experiência. dos pacientes ficarem pra fora, porque a minha unidade era muito pequena. Então, os pacientes, eles ficavam quase todos os dias pra fora. E aí, graças a Deus, a gente agora não tem mais esse problema. Aí, quando você foi para outro lugar, quantos quilômetros tem de uma É na clínica? Rua de Trás. Na Rua de Trás? É, São Roque, não tem como ser longe. E as pessoas foram lá e acertaram. Falaram assim, não, Sim. eu quero ir nessa clínica. Você vê? Isso Não, é e agora fidelizar o paciente. E a visibilidade é muito maior, né? Porque agora a fachada é maior, tá bem agora no coração de São Roque. Antes também estava, mas era na Rua de Trás. Mas agora... Estamos devendo uma visita lá. É verdade. Nós vamos. Tem que reinaugurar. Eu prometo. Estou de mal de vocês. Eu prometo que nós vamos. Tá bom. Nós vamos agora, pode escrever aí. Eu vou em maio. Eu preciso ir em Limeira também. Precisa. Precisamos, eu precisamos também lá vou visitar. Vamos lá, uai. É isso aí. Tem que fazer uma festa de reinauguração da sua unidade. Inauguração, isso Tá aí. Né? Eu E a gente concordo, vai todo gente. Não mundo fala lá. de festa aqui. Cara, como é gostoso essa coisa, né? De duas meninas conversando e, olha, vamos lá, vamos trocar experiências. É tão bom isso quando a gente vê franqueado trocando experiências, contando o que funciona na cidade dele, o que não funciona, Exato. o que dá certo. Eu acho tão produtivo isso. Conta um pouco pra gente dessa amizade com franqueados que muitas vezes te impulsiona pro melhor. Pode deixar, Jamil, só ela. A gente pode ir embora aqui. Deixa ela falar aqui. Eu gostaria. Eu falei vamos pra lá. ela, falar assim, Tchau, minha. vai, mas se a gente errar, vai ter corte, vai ter que editar. Eu falei, não, vamos conversar que cara. vai direto. Dá licença, que você já tem muito para passar pro pessoal, a gente vai ser um pouquinho. Não, Mas é conta pra verdade, gente, é tão né? bom esse entrosamento que vocês têm. E vocês têm características únicas. Nós temos vários franqueados, nós temos a Kathleen também, que é mais jovem, tem essa A Caterine de Barueri. Caterine de Barueri. Então, tem pessoas que são jovens que estão empreendendo, mas conta pra gente assim, qual é o recado que vocês dariam para um jovem que quer empreender? Inicie. Porque depois que você colocar o primeiro pé, você vai se Eu digo pela clínica da cidade. Eu digo por outras coisas. Mas coloque o pé, que depois que você colocar o pé, você vai querer colocar o corpo inteiro. Porque é apaixonante. Eu acho que resiliência mesmo, que era o que a gente falou lá no início. Sim. Porque vão ter muitos momentos que às vezes dá vontade de jogar tudo pro alto, principalmente quando você é jovem e tem tempo de recomeçar. E essa geração de agora também eu percebo que desiste muito rápido. Muito. Exato. De tudo, Então, Muito né? fácil. De tudo. Então, apertou um pouquinho, não, vou fazer outra coisa. Apertou um pouquinho, não, vou trocar. Então, tem que insistir. Você tá Claro. aqui, você tem que fazer acontecer agora. Tantos entendeu? negócios bons deram E é o deram legado que certo, você vai né? deixar. Claro. Exatamente. E qual... eu vou fazer uma pergunta difícil aqui. Hein? Difícil, hein? Porque Se vocês passou vão de falar ano, sério. pronto. Se teve ou não ajuda. Teve algum desafio que vocês passaram na unidade de vocês, que vocês conseguiram superar com o apoio da franqueadora, apoiando vocês nesse desafio que vocês tiveram nesse tempo de franquia? E sempre, né? Se vocês não estão de mão dadas com a gente não vai pra frente, a gente é uma equipe. E é o que eu falo não só agora, mas com as meninas na clínica também. Todo mundo tem que estar de mão dada olhando pro mesmo lugar. Porque se um solta a mão, quebra e não vai pra frente. Não vai. Então, a gente não usa somente o nome de vocês, né? Nem somente o know-how de vocês. A gente tem que estar junto, porque se a gente não tá junto... E vocês fazem muito bem essa parte, né? Vocês estão com a gente independente do problema, né? Não é Claro. só nas coisas boas, O mas problema nas de coisas vocês é ruins nosso também, porque a gente, Claro. a gente sofre o problema de vocês 7 vezes. Exato. Nós temos 7 unidades, né? Então, a gente está junto com vocês no problema de vocês, sabendo o que acontece com a gente. A clínica da cidade, ela tem uma diferença muito grande de muitas franquias, que é o quê? Todo o sofrimento, todas as glórias que vocês têm no dia a dia, nós temos também. A gente, Exato. 7 vezes. Até porque se vocês não tivessem, a gente não existiria. É verdade. E unidades sabe. antigas e novas, né, Jamil? Importante Unidades pontuar antigas isso. e novas. Sim,
Sim. Então, você sente todas as dificuldades, Todas né? as dificuldades. Porque às vezes o pessoal fala, mas eles estão já há 10 anos. Ah, tá. Não, já tá tudo maturado. Não, tem unidade nova. E é bom você falar isso, porque assim, o que você tinha de problema há 3 anos atrás são problemas diferentes hoje. Exato. Sempre Né? tem. Só a gente muda, fala, né? né? Só muda. Nunca a unidade está maturada, você Não, concorda? sim. Você sempre está fazendo alguma coisa, você consegue melhorar na unidade Claro, de vocês, sim. não é? Sempre pode Muda melhorar. comportamento Muda. da cidade, muda tudo, né? E a gente tem que estar antenado. Sim, Exatamente. Né? tem que E hoje a gente fala bastante que franquias, de uma maneira em geral, assim, várias outras marcas não têm mais unidade própria, né? Eles viram exatamente franqueadoras, né? Fazendo gestão dos franqueados. Não tem mais uma unidade para chamar de sua para ter aquela experiência, né? E isso faz muita diferença, né? Quando a gente fala para vocês, né? Tá com dúvida, precisa que seu funcionário venha treinar, venha aprender, traz para a unidade própria, vem aqui treinar, né? Isso é a diferença, né? Coisas, né? Claro. Sim. Por exemplo, eu quero implementar agora que essa caneca agora vai tem que ter nos consultórios. Vocês colocam na de vocês para verem se vale Fazer a o teste. pena. Sim. Então, Temos eu acho que que isso vale testar. muito a pena. Sim. Falando nisso, uma vez eu fui numa unidade e ela tinha um lencinho para que as pessoas enxugassem as lágrimas. É verdade. E era no oftalmo. personalizado. Olha isso. É verdade. Né? É verdade. Natália, a Tem mãe que dela ter. falou pra mim, Jamil, workaholic. A gente vai fazer reunião com ela, faz lá na TV. Tão bom, gente. Pois é, gente, Tão vocês bom. viram? É de vocês. Exato. O negócio é É. de vocês. Se vocês não se desenvolverem, não estudarem, não criarem novas situações, o negócio é de vocês. E não gostarem Nossa. também, eu acho, né? É isso. Principalmente. Você tem que gostar, né? Tem que É, gostar. não tem gostar. como. Porque É o tem que seu dia a abraçar. dia. Se É o fosse dia a assim, dia. nós não seríamos franqueadas, e sim investidoras, né? Não é? Que bom que a gente tem. Pessoas que pensam assim. Exato. Olha, o podcast hoje foi muito legal. Foi cara. maravilhoso, muita Meu coisa Deus. aqui para a gente absorver. Acho Muito. que assim, legal para franqueado novo ouvir, legal para quem está interessado ouvir, porque é o que a gente fala, transparência, é verdade, né? Exato. Vocês estão falando aqui o que vocês sentem, o que vocês passaram, as suas dores. Não existe mundo perfeito, né? Não é fácil, né? Empreender, Exato. não é fácil o modelo da Clínica da Cidade, mas é prazeroso, né? Te Sim. traz muita recompensa. E te dá lugar no céu. Né? Te dá lugar no céu, na área VIP, né? Camarote. Camarote. Na área VIP, né? Dá vontade de expandir, já estão Exato. expandindo a unidade de Sim. vocês. E vocês dão alguma dica hoje que vocês... Uma dica pessoal de vocês, da gestão que vocês têm do dia a dia da unidade de vocês, tanto para a rede quanto para o novo franqueado? O que é seu aprendizado que você fala, ó, faça isso? Eu acho que para esse nosso modelo de negócio é estar presente. Exato. Tem que estar presente. Que eu vejo muitas pessoas falando assim, nossa, mas principalmente, né, no início, mas você vai todo dia? Nossa, mas você vai ficar conferindo, respondendo o WhatsApp? E uma outra coisa Você que vai me atender irrita. paciente? Exato. Mas você não é a dona? Exato. Não, falo, eu não sei se gente, falou Como pra se você. fosse um status, Exato. né? Olha, Abriu ontem a clínica. Mas quanto você fatura? Exato. Gente, não é Calma assim lá, quanto eu gente. faturo. Você tem que, antes Gente, de que faturar, você tem que maturidade. trabalhar. Tem que trabalhar. Exatamente. Não tem. O nosso modelo de negócio, eu acho que o dono, ele não é aquele empresário que tá com a canetinha no ar-condicionado assinando contratos. não é? Não é essa figura. Eu acho que é a figura que realmente tá junto com a equipe, E faz tá acontecer. situado do que tá acontecendo, tá? Se precisar responder o WhatsApp, vai responder. Se precisar fazer um eletrocardiograma, vai fazer. Se precisar Exato. entrar na sala de ultrassom, vai entrar. E é isso. Nós somos colaboradoras. A Exatamente. gente brinca muito com o franqueado novo, fala assim, vocês são estagiários. Sejam bem-vindos. Né? Mas é verdade. Sim. Né? Exatamente. Vocês são estagiários. E essa vontade que vocês têm de falar assim, eu vou fazer o que deve ser feito. Esse é o Sim. ponto importante. Porque aquele dono de empresa que está assinando lá, é que a gente não viu o passado dele. Ele passou por tudo isso. Sim, Né? exatamente. Ele passou por tudo Em isso. outros tempos, Em porém, outros passou. tempos, Aham, ele passou aham. por tudo isso. Então, as Só que a pessoas gente só querem lembra do pular agora, né? etapas. Lógico. Só da agora, E exatamente. não existe pular etapas. Não. existe. Você tem que passar. Eu brinco muito, né? A gente fala, Rafael, subir degrau por degrau. Porque se você quiser subir 5, 6 degraus de uma vez, você vai cair muito fácil. Mas as pessoas não entendem isso, né, Jamil? Elas já querem começar por cima. Ninguém quer
fazer o caminho das pedras. Mas Não eu quer acho fazer que esse né? é o problema da pessoa comprar uma franquia. Ela acha que ela comprando um know-how, ela comprando o nome, ela já vai estar lá em cima. Sim, te ajuda a chegar lá em cima muito mais fácil. Muito mais fácil, encurta Porém, o caminho. você tem que trabalhar para isso Porém, acontecer. a unidade é sua, a gestão é sua, Exatamente. né? É que Legal. todos esses detalhes que vocês contaram Exatamente. que tem no dia a dia de vocês, né? Se você não Claro. souber, no mínimo, o nome do seu paciente, o seu paciente não vai voltar. Então, eu É acho isso. que é o feeling, é você tá ali com o paciente, tá ali todos os dias com os colaboradores, tá ali limpando o chão, fazendo um café, que seja, mas estando presente, que é o que ela trouxe. É aquilo, chegando- né? Se você não sabe fazer, como é que você vai não sabe ensinar? mandar, Como exatamente. ensinar? Meu Como pai é que sempre você vai mandou liderar? delegar, Né? Você não vai conferir. liderar, exatamente. A gente Exatamente. teve uma história recente, uma franqueada levou a gerente dela para o CDC Experience, né? Que tem aqueles 3 dias na clínica da cidade, para quem precisar absorver um novo treinamento, né? Entender sobre a cultura. E aí ela voltou para a unidade e falou assim, nossa, você não acredita. Sabe aquele senhor, o seu José? Acredita que ele tá lá em todas as unidades, passa todos os dias, a gente tá no treinamento, ele tava lá. Você viu o homem, ele tava lá, né? Para quem não sabe, né? O meu pai, todo dia presente. Sim, Né? tem que Você ser. vê que... E as pessoas se como isso faz impressionam diferença. com isso, Se né? impressionam com algo que, gente, é normal. Exato. É Né? natural. É o seu Vamos negócio, normalizar né? isso? Nossa, Natália, tenho você vai paciente, todos os dias? exato. Sim. Eu tenho- Lógico. Não era pra ir, gente? Não era pra ir? Me conta o segredo de não ir. Eu tenho paciente que tá comigo desde a outra unidade, desde o comecinho. E não sabe que eu sou a dona da clínica. Por quê? Porque tem dia que eu tô fazendo café, tem dia que eu tô limpando banheiro, tem dia que eu tô na recepção, tem dia que eu tô no ultrassom. Então, É isso a minha mesmo. rotatividade na clínica é alta. Aí ela virou pra mim e falou assim, oi, dona Marilda, boa tarde, tudo bem? Nossa, mas você ainda tá aqui? Você não pediu demissão ainda? Tô, Não foi e pra não outro vou lugar? Comigo também. eu Essa tava- geração Z vai embora tão rápido, né? Tô e não vou Essa sair. semana Você mesmo. tá durando, hein? Um paciente virou pra mim esses dias e falou também, nossa, você tá aqui desde quando começou, né? Eu falei, você viu? Falou, você Você acredita? nem acredita, moço. Vocês têm que falar assim, é que eu gosto daqui, se tiver alguém pra indicar, Mas eu vai falei ser pra colega ela. de trabalho meu. Eu falei, nossa, é que aqui é ótimo de trabalhar. Ela, eu adoro vir aqui. Você senhora quer um café? Muito bom. E muito saber bom. respeitar os processos, né? Sim. E as É a história do limitações, caldo né? de cana. Do caldo de Caldo cana, de né? Isso é importante, E né? eu acho Sim. que principalmente os processos e as limitações também. Porque, por exemplo, a minha cidade não é igual a Campinas. Não Então, eu nunca vou poder bater igual ela. Então, eu acho que entender as limitações é o fundamental. Entender que, por exemplo, quando você assinou o contrato, você sabe que você pode chegar até tanto. Não que porque a cidade a 300 quilômetros da sua cidade fatura tanto, você vai faturar. Você tem que entender Isso. onde você tá. Tem que entender. Sim. Tem que saber Exatamente. a escolha que você teve, né? Porque você, Exatamente. quando a gente faz negócio, a gente faz, por mais que vocês sejam jovens, a gente trata vocês, são empreendedores que querem crescer, que começam como estagiários, mas a gente vai tratar como empreendedores. Né? Sim, Pessoas que querem, estão à frente do negócio. exato. Isso foi Sim. muito bom hoje. Nossa, meu Deus do céu, que aula. Eu queria que vocês dessem um conselho aí para quem quer se tornar franqueada clínica da cidade. Por que escolher? De acordo com vocês, né? Que escolheram e vivem o negócio. Ah, venha, porque eu sou muito suspeita pra falar que eu sou apaixonada pela clínica, mas venha Legal. porque você também vai se apaixonar. Não só pelo lado financeiro, que é muito rentável, mas... Que é a consequência. que é a consequência Sim. do trabalho, Do seu né? trabalho. É o fruto. Mas porque ajudar o outro, você... Ai, eu não sei, gente. Eu fico emocionada de falar da clínica. Muito Vai voltar bom. com a tatuagem, né? Vou voltar com a tatuagem. Vai Tem que voltar. fazer a tatuagem. Tem Você, que Fechou, hein? Natália? Nós vamos Eu patrocinar acho- essa tatuagem. Tá bom. É verdade, tem que... Aí, ó, tá vendo? Eu acho que abrace a causa que vai dar certo. Se você não tiver preguiça de trabalhar, se souber seguir certinho os conselhos de vocês, né? E estar lá presente, como eu tô falando, vai dar certo. É um negócio muito rentável. E tamo aí de exemplo, né? Exatamente. Total de exemplo. E saber que nunca tá sozinho, né? E qual é o futuro de vocês na clínica da cidade? O que vocês Ah. olham daqui, sei lá,
Vocês vão ter que assinar o contrato com a gente mais umas 10 vezes. Com muito prazer. Que bom! Muitas expansões. Muitas expansões. Quem sabe a gente abre um hospital da clínica da verdade. cidade. Não é? E tinha que ter, um paciente falou, tá? Olha lá. Falou pra gente, isso aqui tinha que virar um hospital, vocês são muito importantes. isso. Por que É vocês verdade. não viram um hospital? Que bom. Nós A temos gente fica... surpresas. tem muita coisa boa Tem vindo. muita coisa boa vindo aí. Mas fico muito feliz com essa conversa com vocês duas. Eu fico super orgulhoso, eu já me com certeza. Muito orgulhoso. Né, desde o momento que a gente resolveu franquear, que a gente pegou um monte de papel, eu falei, o que eu faço com isso aqui? E vocês que vieram lá do comecinho, né? E hoje, Bem junto com a gente, comecinho. aprendendo junto, né? Viram o Exato. quanto a gente evolui como franquia. Como eu falo, a gente nunca está pronto, acho que nunca... Nem a nossa unidade está maturada, nem a franquia. A gente Nunca. sempre está evoluindo cada vez mais. A gente fica muito contente de ter vocês na nossa rede, né? Representando a marca, entendendo que a marca é nossa, né? Não é minha, né? Hoje a marca é de vocês, né? Exato. Então, Sim. vocês representam a Clínica da Cidade na cidade de vocês, com um propósito incrível, trazendo esse carinho para o paciente, esse cuidado próximo que a gente dorme, né, tranquilo, seguro, porque a gente sabe que vocês estão fazendo um trabalho muito bom na cidade de vocês. Parabéns. Obrigada. Parabéns mesmo. Muito, Vocês muito têm um obrigado. futuro ainda mais glorioso junto com a gente, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço, Muito foi obrigado, muito bom. muito obrigado o convite. Muito Olha, obrigada. vocês aceitaram o convite de bate-pronto. A gente teve um tempinho aí para acertar as datas, mas eu queria agradecer em nome da Clínica da Cidade, de todos os funcionários, todos os colaboradores. Quero agradecer muito. Pessoas que nem vocês dão orgulho de dizer assim, são franqueados, estão à frente do negócio e têm sucesso. Muito obrigado. obrigada. Que Muito agradeço. obrigado mesmo. Obrigado, gente. Obrigada.